afazeres da casa, mas eu vou estar ouvindo. né? Eu vou estar mudando provavelmente o dia do nosso encontro, porque dia de domingo as pessoas não participam. Aí eu devo estar mudando para algum dia da semana que eu vou ainda pensar. Beleza. Provavelmente à noite. Vamos ver. Beleza, professor. Mas vamos lá. Hoje vamos falar sobre o capítulo 36, 37 e 38 de Gênesis. E esse é um capítulo muito interessante. São capítulos interessantes. Primeiro porque o capítulo 36 ele começa falando sobre uma coisa que as pessoas não gostam de ler, que é a genealogia. E ele começa, né? Essas são as gerações de Esaú, que é Edom, e ele faz questão de frisar que é Edom. E aí ele começa dizendo que Edom tomou duas mulheres, Ada e Aolibama, que na verdade é Oholibamah em hebraico. Mas a gente não vai entrar nessa questão agora, do porquê isso. Mas eu separei para vocês o porquê que isso acontece, né? Por que que a Bíblia colocou um capítulo inteiro sobre Edom? O que que a gente pode tirar desse capítulo quando a gente lê esse capítulo todo? Primeira coisa, existe um segredo espiritual aí que vai de encontro a muitas questões que os evangélicos têm dificuldade, que é a promessa de Deus, sabe? E nós achamos que só nós temos promessa, e não é verdade, né? Então, muitas vezes nós temos que entender que Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer. E isso é fundamental, porque Deus honra as promessas, mesmo para quem não é portador da aliança. Por exemplo, quando Abraão chegava numa cidade, aquela cidade era abençoada. Quando Jacó foi para quando José foi para o Egito, Jacó também, quando desceu ali para próximo ao Egito, aquela região foi abençoada. Quando José desceu ao Egito, o Egito prosperou. Quando Jacó entrou diante de Faraó, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Abençoar Faraó. E essa é uma questão importante para nós cristãos. Por quê? Porque muitos de nós achamos que o fato de sermos crentes nos dá uma larga vantagem sobre quem não é. Isso é ilusão. Isso é ilusão, tá? Deus não vai jamais prejudicar uma pessoa só porque ele não está dentro da igreja. E você que é da igreja, vai ser o certo. Ao contrário, nós temos passagens na Bíblia, inclusive, se não me falha a memória, é o rei Dário ou Nabucodonosor, eu não me lembro agora, em que ele diz: Olha, o Senhor me. É Dário. O Senhor me. Não lembro. Foi um rei. Desculpa agora, porque a mente está buscando. E ele disse: Olha, Deus me deu um sonho, sabe? Não se meta comigo. Deus me deu um sonho, eu estou subindo para guerrear, então não se meta nessa guerra, que essa guerra não é com você. E o rei de Jerusalém acha aquilo um desaforo, porque ele é servo do Deus Altíssimo. E aí ele vai contra esse rei e ele vai disfarçado. A Bíblia diz que aí um soldado, um arqueiro, um flecheiro, soltou uma flecha ao léu e a flecha entra exatamente na brecha do, do da couraça que ele usava.
E isso é tão interessante que aquele homem, era um rei mundano. E o rei de Jerusalém era um homem servo de Deus. E por que que Deus deixou ele morrer? Pela arrogância. Nós tomamos para nós o evangelho como propriedade exclusiva, nos tornamos arrogantes. Nós criamos um mundo paralelo dos crentes. É loja de roupa de crente, é praia de crente, é condomínio de crente, é supermercado de crente, é comida de crente, é restaurante de crente, boate de crente que tem agora, né? Passeio turístico de crente, hotel para crente. Gente, para. Quando tentaram fazer isso na época de Jesus, os apóstolos, Senhor, tira-nos desse mundo, ou seja, eu quero viver numa redoma. Jesus disse, não, não me peça que vos tire do mundo, mas que vos dê força. Vos dê força. Sabe por quê? O nosso maior inimigo somos nós. E o que que acontece conosco? Nós queremos fugir da realidade. Como assim? Preste atenção que isso aqui vai definir a sua vida. Como você vai se relacionar com pessoas a partir de hoje. Olha só que interessante. Eu sei que eu sou fraco, vamos supor, com bebida. Como eu ainda não tratei isso com Deus, eu ainda não me curei com Deus, eu não busquei ajuda de um terapeuta, de uma pessoa especializada em Deus, eu aí agora condeno todo mundo que bebe, eu condeno o bar, eu não passo nem na frente do bar, eu dou a volta no quarteirão para não passar na frente de um bar. Mas o problema que eu digo é que, porque o demônio está no bar, o Satanás está ali dentro. Será que está mesmo? Ou será que o Satanás está em você? Que na verdade você que não aguenta chegar perto do bar. Porque você sabe que na hora que você chegar, você não vai aguentar e vai beber. E aí vai virar o Satanás. Então é muito fácil a gente colocar no outro um problema quando na verdade esse problema é nosso. Então eu sei que eu sou fraco, então eu vou condenar o bar porque eu não tenho capacidade de estar no bar. Só que eu não posso admitir isso, então eu digo que o problema é do bar. Mas Jesus sentava nas tabernas com publicanos e prostitutas, e sentava com todo mundo e falava dele, do amor do Pai. E Jesus não estava lá bêbado, nem alcoolizado, nem Jesus estava lá gritando, nem fazendo escândalo, nem subindo na mesa pelado. Você não vê nada disso na Bíblia. Por quê? Porque é papel nosso levar a luz. Sabe, eu fico, gente, quando chega final de ano, meu Deus, me dá vontade de quebrar o notebook. Que eu vejo esses crentes, ai, esse não é o verdadeiro Natal. Aí não é o Natal de todo mundo sabe que Jesus nasceu em 25 de dezembro, todo mundo sabe. Todo mundo do planeta já sabe isso. Agora aproveite essa oportunidade, criatura insuportável, para estar no meio da parentela e ali sim demonstrar o amor do Senhor. Sabe? O que, que adianta ser crente tá dentro da igreja como um bocado infeliz aí, que não abraça um irmão, que não fala com a mãe, que é brigado com o pai, que vive fofocando, falando mal da vida dos outros, que ninguém presta para você, você é o único certo, a única certa. Para! Para em nome de Jesus disso. Todo mundo sabe que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Maravilha. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou lá na casa da minha mãe, do meu irmão, da minha prima, seja lá do meu tio, de quem for, e vou lá, vou levar o amor de Jesus para eles. É isso que eu vou fazer. Eu vou estar com eles, vou rir com eles, vou brincar com eles, vou ser feliz com eles, vou tirar foto com eles. Ah, meus amigos foram pro barzinho, me chamaram, eu não vou porque eu sou crente. Não, vá, 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 sente no bar, bata um papo com seus amigos, suas amigas, sabe?
Agora, o que é que você vai fazer? Você vai beber? Sugiro que não. O que é que você pode fazer? Pega uma Coca-Cola, bota a latinha ali em cima da mesa, que a gente tem que tomar cuidado com quem está passando também não achar que você está ali se alcoolizando. Bota sua latinha de Coca-Cola na mesa, para todo mundo ver que é Coca-Cola, né? Ou pede um H2O, uma água com gás, o que você quiser, um suco, mas esteja ali, porque Jesus estava. Jesus era tão fora da caixinha que ele foi lidar com uma mulher que era samaritana num poço, meio-dia, no horário em que ela sabia que ela estava ali sozinha, porque ela era rechaçada da sociedade, ela era a excluída mor da sociedade, e Jesus foi até ela. Aí você não vai por quê? Aí porque aquela mulher divorciada já tem 3 casamentos, eu não vou lá não. Qual o problema? Já evangelizei prostituta de madrugada, já evangelizei homossexuais, já evangelizei alcoólatras, já evangelizei pessoas comuns, no sentido de trabalhadores comuns que a gente nem sabe direito o nome. Já trabalhei com presidiário, já evangelizei presidiário, já trabalhei em hospital, já evangelizei em todos os lugares possíveis e todo tipo de pessoa possível. Foi assim que eu aprendi de Papai do Céu. Não podemos fazer acepção de pessoa, porque nós estamos no mundo. Se você não quer estar no mundo, aí faça uma oração para Deus lhe levar. Aí vai ser mais honesto, né? Então, nem, não é o fato de você ter uma aliança com Deus que faz você melhor, superior a ninguém, não. Tem pessoas, filhos de crente, por exemplo, pessoas desviadas, pessoas que tiveram problemas com Deus, pessoas que não descobriram Deus, pessoas de outras matrizes de religião, como, por exemplo, nossos irmãos católicos e de outras denominações, que vai todo mundo para o céu, meu filho. Quem vai julgar é Deus. Então, para com essa ideia de que você é o único que é o salvo, tá? E às vezes você entra numa briga como essa daí que eu falei, e quem morre foi o crente. O cara lá ficou livre. Talvez, eu acho que foi Ciro. Depois eu vou olhar com calma. Mas a Bíblia fala sobre esse rei de Jerusalém que tomou a flechada e você vai achar fácil. Então, veja só, a prosperidade, que é muito falada na Bíblia e hoje muito explorada aqui fora, de forma deturpada, não é sinal de eleição espiritual, não. Você é próspero por várias questões, entre elas que Deus prometeu. Por exemplo, Deus faz prosperar Abraão, e por causa de Abraão, Deus vai dizer claramente para Jacó e para Isaac: por amor a Abraão, teu pai, eu vou te abençoar. Quer dizer, não é por ele, não, é pelo pai, pelo avô. Você está entendendo que muitas vezes você é abençoado não é por sua causa, não, querido. É por alguém que veio antes de você. Às vezes você é um filho ou um neto que está sendo abençoado pelo seu pai, pelo seu avô. E não porque você tenha mérito algum, porque mérito você tem, ninguém tem. Mas às vezes alguém se esforça para tentar chegar mais perto de Deus, tentar ser uma pessoa que faz algo pelo outro, que ama. Porque a moeda celestial, meu querido, é amor. É o amor, sabe? E na nossa arrogância cristã, muitas vezes nós nos perdemos nisso, né? Uma outra questão que esse capítulo nos mostra é a dinâmica de Esaú, né? Esaú é o retrato do homem impulsivo. Ele age no agora. E aí eu quero deixar claro para você aqui que você tem que prestar atenção em uma coisa fundamental para a sua vida, meu querido e minha querida. Mas principalmente falando para os homens. 3 situações que você nunca pode colocar sua família em risco. Risco físico, nunca deixe sua família correr risco físico.
2, risco financeiro. Nunca deixe sua família correr risco financeiro sem ter uma reserva, sem ter nada. E 3, nunca deixe sua família em risco emocional e espiritual. Nunca deixe sua família instável emocionalmente e espiritualmente. Sempre seja um baluarte, um sacerdote, uma referência para sua família, tá? Isso é papel de líder, isso é papel de homem, isso é papel de alguém que realmente sabe governar a sua família, sabe? Precisamos construir um império dentro da nossa casa, com famílias fortes, com famílias saudáveis. Ontem eu estava conversando com um colega falando exatamente sobre isso. 82% dos presídios são cheios hoje de pessoas que não tiveram pai. 75% dos institutos de correção juvenil estão cheios com jovens, adolescentes que não tiveram pai. Olha que coisa interessante, né? E aí, voltando ao capítulo, por que que ele diz que é dom, né? Esaú é dom. Porque é dom significa, vai ter um simbolismo de lugar árido, né? Ou seja, ele é ao mesmo tempo uma montanha e uma montanha árida. Ou seja, o que é que isso quer dizer para nós? Ele se considera uma pessoa forte, poderosa, uma fortaleza em si, que não depende de ninguém, ele é por ele, e ao mesmo tempo ele é árido, ele não tem nenhuma intimidade espiritual com Deus. Às vezes nós somos assim. Quantas vezes nós nos colocamos como superiores, como melhores, como maiores que os nossos irmãos? Quantas vezes achamos que somos alguma coisa, não é verdade? Precisamos tomar cuidado com isso. Quem constrói a sua vida sobre a sua força, o seu braço forte, sobre a sua capacidade, acaba se perdendo na aridez da alma. Porque dom é um arquétipo. Aí os nossos alunos, né, da psicanálise freudiana não vão ver, mas os lacanianos vão entender bem, os junguianos. O arquétipo, aquele símbolo que diz algo, que em si mesmo é símbolo, é signo e significante. Quem é dom? Qual é o significado do conflito interno que ele traz? A opressão de Israel, sabe? É, é o nosso ego, é a nossa carne, o nosso id, o impulso que oprime Israel, o nosso superego, sabe? Levando aqui para o lado junguiano, é mais o self em formação, como também diria Freud. Então, o conflito de Esaú e Jacó é o conflito interno que nós vivemos. É aquela coisa de buscar a Deus e tentar fazer o certo, mesmo com falhas, ou ser um cara que contradiz o tempo inteiro, que quer fazer a sua vontade apenas e viver pelo prazer. O helenismo clássico vai tratar disso, a vida pelo prazer. Não é fácil. E é interessante que essa descendência que ninguém gosta de ler, ela vai falar de duas linhagens, né? A de Jacó, que vai terminar no Messias, e a de Edom, que vai desaparecer. Assim, de forma geral, eles desapareceram, todos eles foram mortos, né? E com o tempo, eles vão se misturando e vão perdendo a sua essência, os de fora, né? Mas a raiz do Messias permanece. Então, muito cuidado com essas questões do capítulo 36,
para que você não se perca em você mesmo, para que você não se perca na ideia de que você é superior ou maior do que alguém, né? Às vezes a gente se perde nisso, a gente acha que por a gente ser crente, a gente é, é maior e merece mais, tá? E aí o capítulo 37 começa aqui com uma coisa muito interessante. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Isso é muito interessante. Por quê? Porque Jacó herdou do pai as terras e principalmente os poços. Abraão deixou para Isaac, Isaac deixou para Jacó poços, sabe? Que Isaac expandiu. É muito interessante que nós vejamos hoje a sociedade em que essas heranças não são mais passadas. Como eu falei agora, famílias sem pai. É, mas tem pai que não presta. Eu sei disso, eu bem sei disso. Mas não é porque existem casos que não são bons que todos serão ruins. Não. O ideal é que tenhamos uma família com função paterna, função materna, função filial, vamos dizer assim, com a menor carga de distúrbio possível, mais próximo do que seria o modelo ideal. Uma vez entendendo que esse modelo ideal, ele é utópico, mas mesmo assim deve ser tentado, deve ser buscado. Ele serve de uma linha guia para a nossa vida, né? Bom, e aí nesse ponto de aguilhão, nós vamos perceber que Jacó herda do seu pai os poços. E o que que esse poço significa para nós? Poço é fonte de vida, é água da vida. Como é que você tem passado o Senhor para seus filhos, para os seus netos? Como eles têm visto o Senhor? Eu conheço vários filhos de pastores que não são crentes, não querem ser por causa dos pais. Porque os pais eram maravilhosos com as pessoas da, da igreja, da rua, mas eram tenebrosos dentro de casa, como marido, como pai, negligentes ao extremo, agressivos. Outros até batiam nas esposas, outros simplesmente negligenciavam a paternidade. Eu conheço um filho de pastor há muitos anos, muito. Ele foi um amigo meu, hoje estamos tempo sem se ver. E ele disse, ele pequeno, ele disse para mim, eu quando crescer, tio Alex, eu nunca vou querer ser crente, nunca vou ser pastor. Eu falei, por quê? Porque eu não quero ser igual ao meu pai. Nossa, isso é doloroso de se ouvir. Eu fui para casa naquele dia triste, que era um pastor amigo meu, e ouvindo o próprio filho dele isso. Então, olha que situação. E ele não é único. São milhares e milhares e milhares de filhos de líderes, não só de pastores, mas de líderes também, que têm essa vida distorcida, hipócrita, que prega uma coisa na igreja e vive outra dentro de casa. Ah, mas eu não posso, na igreja eu vou fazer o quê? Não, não, o problema não está na igreja, o problema está em casa. Seja em casa, se esforce para ser em casa quem você finge ser na igreja. Porque aí as coisas vão se reequilibrar, sabe? Outro dia eu vi aí, são nesses videozinhos que tem, um menino filmando a mãe louvando na sala, ele com dois irmãos à mesa, e aí a legenda, ele diz assim: minha mãe louvando depois de ter batido em nós três. A raiz da hipocrisia, ela bate nas crianças e depois está lá louvando. Não que não possa bater e estar louvando, não é isso. É que para a criança a imagem que fica é de hipocrisia. O que é que ela deveria estar fazendo? Conversando com os filhos, se reconciliando com eles. Meu filho, a mamãe bateu porque precisou disso, 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 disso. Pronto.
E não louvar sozinha, chamar os filhos para louvar com ela, já feita a reconciliação. E não viver essa hipocrisia, sabe? E aí vem, né, no capítulo 37, falar sobre José. José é o arquétipo do justo sofredor. Ele é a simbologia do Machia, do Messias que viria, né? É aquele que tem a sua selfie, a sua psique amadurecendo através do trauma, e não foram poucos, né? Não foram poucos os traumas que José viveu. Antes mesmo dele começar a ter problemas, ele já começou a sofrer, porque ele já tinha problema com os irmãos. Por que que ele tinha problema? Se você ler com calma, olha o que o texto diz para nós, né? Israel amava mais José do que a seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Isso já gerou antipatia. Mas tem algo antes disso. Olha o que aqui diz, e o segredo que muitos perdem. E José trazia más notícias deles. Deles quem? Dos irmãos, a seu pai. O problema de José é que ele era fofoqueiro. José ficava falando para o pai que os irmãos faziam, deixavam de fazer. Ah, mas o pai que pedia, o pai que perguntava. Mas preste atenção, você não tem que ficar falando de ninguém, nem dando satisfação da vida de ninguém, porque ninguém perguntou, não. Se Jacó quisesse saber da vida dos filhos, ele que fosse lá, meu pai vai lá resolver. Eu não me meto nessa situação, não. Preste atenção, seu pai vai morrer, sua mãe vai morrer. Quem vai ficar são seus irmãos, em regra geral da lei da natureza. Temos que viver bem. Olha, irmão é algo tão sério dentro dos Yehudim, dentro da cultura judaica, que os irmãos são como espelhos da nossa alma para trabalhar a nossa psique, para trabalhar o nosso ser. Nós precisamos entender que o irmão é um instrumento de Deus. Ou para testar nossa paciência, para testar nossa paz, testar nosso amor. Aí, olha o que a Bíblia diz, que você tem que amar o seu próximo. Se você não ama a quem você está vendo diariamente, seu próximo, como é que você vai amar Deus que você não vê? Ah, mas meu irmão é perturbado. Eu sei, mas amar não significa gostar. São duas coisas diferentes que eu quero esclarecer aqui agora, para nunca mais você ter problema com isso. Gostar é ter relacionamento, é lembrar, é querer ir ver, é sair junto, é bater papo, é jogar uma bola. Amar não. Amar é uma decisão, não é um sentimento. Gostar é sentimento, amar é uma decisão. Eu amo meu filho, independente do que ele faça, porque eu decidi amá-lo. Acabou. Não há, olha, entenda, entenda. Eu vou falar algo aqui extremamente polêmico, mas é real, é bíblico. Não há nada que você consiga fazer que vá diminuir ou que vá tirar a salvação de Deus na sua vida. E não há nada que você possa fazer que vá acrescentar a salvação na sua vida. Nada. Os nossos atos são para galardão, porque a salvação não depende de você, a salvação veio de Cristo, veio de Jesus. Então você não pode fazer nada quanto à salvação. Uma vez que você de fato o colocou no seu coração, entregou sua vida para ele, acabou. Você está selado. Agora, o seu galardão, aí agora já é outra questão, vai estar de acordo com os seus atos da alma. Então, por favor, entenda que seu irmão é um processo de Deus na sua vida para trabalhar na sua vida. Entende? Essa é uma coisa que você precisa entender, entender rápido, entender logo. Bom.
Ele começa falando também, né, das gerações, que José tinha 17 anos, começa essa coisa toda, como a gente está vendo aqui, né? Sendo José de 17 anos, já pula a introdução da infância, né? Aí vem um outro problema dos pais. Israel amava mais, a José mais do que a todos os seus filhos. Eu trato disso em um dos meus livros. Essa coisa dos pais que têm preferência. Alex, mas sempre tem aquele filho mais chegado. Filho mais chegado não quer dizer que tenha preferência. Filho mais chegado é aquele que me abraça mais, que me beija mais, que caminha mais comigo, que sai mais comigo. Eu não posso, em nome disso, ter uma distinção em relação aos outros filhos. Eu não posso, em nome disso, dar uma coisa a um e não dar aos outros, destratar os outros. Eu não posso. Eu preciso tratar bem todos os meus filhos de forma igualitária, ou, sendo mais preciso, com equidade, de forma equânime, tá? Para que eles se sintam bem. O que é isso? Aquele filho que é mais carinhoso, eu dou mais carinho, aquele que é menos carinhoso, eu dou menos carinho. Aí um gosta de conversar mais, o outro conversa menos, e eu vou tratando cada um conforme a necessidade da alma de cada um filho. Esses cuidados nós precisamos tomar como pai, sabe? E José vai ser um espelho de Jacó, mostrando que muitas vezes nossos filhos são nossos espelhos da vida. Ambos foram rejeitados, ambos foram viver no exílio, ambos sofreram injustamente, ambos desceram o Egito e subiram, voltaram, né? Tudo que acontece com Jacó vai acontecer com José. Então é preciso tomar muito cuidado com essas distinções que nós fazemos, como Jacó fez, né? Comprando uma roupa melhor para um filho do que a dos outros filhos, né? E José não estava preparado para ser perseguido. E os seus irmãos, como diz o verso 4, o odiavam, né? Eles não conseguiam falar com ele de forma normal, de forma pacífica, ó. Não podiam falar com ele pacificamente, não conseguiam, odiaram-no. Porque imagine, você tem um irmão no meio, tudo que você faz, seu irmão está contando para o seu pai. A gente sabe, pare de hipocrisia. A gente sabe que quando a gente é jovem, adolescente, a gente faz um monte de coisa que nossos pais não sabem. A verdade é essa, né? A gente cai, a gente levanta, a gente namora, a gente brinca, a gente faz um monte de coisa escondido dos nossos pais. Experimenta bebida, experimenta cigarro, e a gente não conta para os pais. Agora imagine o irmão dedo duro que tudo conta, dá ódio. E era isso que estava acontecendo, por imprudência do pai, né? De onde vem o ódio de uma forma psicanalítica falando? Vem da comparação, que é uma ferida o quê? Narcísica. É a inveja do lugar de amor paterno. Deixa eu tentar trazer isso para você. Muitas vezes você é ferido por si mesmo se comparando. Por que que meu pai não me ama, ó, Narciso? Eu. Não me ama como ama meu irmão, ó. Ou o lugar que eu quero estar no amor paterno. Eu quero esse lugar no amor do meu pai. Eu quero que meu pai me ame como ama meu irmão, minha irmã. Então essa ferida muitas vezes é construída por nós mesmos. Nós é que, sem saber, achamos, e nossos pais às vezes até fazem isso, demonstram que nosso irmão, nossa irmã é mais amado que nós. Mas eu quero fazer uma pergunta. Perdão. Por que, aparentemente, ou até concretamente, esse irmão, essa irmã é mais amado? Será que não falta também algo em nós? Será que às vezes nós não somos também chatos?
Será que muitas vezes nós não somos aquele filho implicante, aquele filho que tudo reclama, aquele filho descontente, infeliz com as coisas, hum, aquele filho que para ele nada tá bom? Será que às vezes a gente não é assim? Será que às vezes a gente não fica muito chato perto dos nossos pais? É só uma pergunta para você pensar. E aí ele vai ter dois sonhos, né? O primeiro sonho é ele contar. É o maior erro que ele comete é contar aquele sonho. Dos seixes, né? Se dobrando para ele, né? Aí ele vai ter aqui no verso 7 e 8, ele vai falar disso. E os irmãos, peraí, a gente vai se dobrar para você, doutor? Né? Ele não tem sabedoria para contar o sonho. E isso vale para nós. Cuidado com os sonhos que Deus te dá. Não conta para todo mundo, não. Guarda para você. E se for contar, conte com sabedoria, para não despertar o ódio, a inveja, o rancor no outro. Você pode ferir o outro. Já imaginou você ter um sonho, você é empregado, trabalha numa loja, chega lá pro dono ou pro gerente, nem pro dono, pro gerente. Ó, tive um sonho, Deus me mostrou você de joelhos no meu pé e eu recebendo uma faixa de gerente no seu lugar e você ia ser meu servo aqui na loja. Você acha que isso é forma de falar com o seu gerente? Ainda que Deus tenha te dado esse sonho, para que você vai falar para ele dessa forma? Fica na tua, fica quieto. Minha mãe me fala uma coisa que eu sempre aprendi com ela e é muito interessante. Boquinha fechada não entra mosca. E aí começam os problemas de José aqui. Aí ele vai ter um segundo sonho, que é do sol e da lua e as estrelas, né? Ou seja, ele agora está mais alto ainda. Agora não é mais no plano terrestre só, não, é no mundo espiritual também. No mundo celestial. Ou seja, eu vou ser maior que vocês na terra e nos céus. Rapaz, pense aí, que coisa incrível. É quase se colocar como Deus, que Jacó era o sol, Raquel era a lua e os irmãos eram as estrelas. Então eles se dobram para quem? Pro Altíssimo. Aí José também puxou demais a corda. Os irmãos, espera aí. E aí você precisa, como tzadik, o tzadik ele tem que ter sabedoria em discernir o que Deus fala para ele e o que Deus fala com ele, né? O que Deus fala comigo, eu posso até compartilhar, mas o que Deus fala para mim é só meu. E tem muita gente que tem perdido suas bênçãos porque é tagarela, não aguenta a língua dentro da boca. E Tiago fala sobre isso. Aquele que refreia a língua domina todo o corpo. Provérbios também vai dizer: aquele que refreia a língua livra a alma da angústia. Gente, esse é um provérbio certeiro. Quanto menos você fala, menos problemas você tem. Quanto mais você deixa a sua língua dentro da sua boca, fechadinha, menos problema você vai ter na vida. Eu sou prova disso, eu já vivi os dois lados, tanto de falar demais e me lascar por causa disso, até que aprendi a ficar com a minha boca fechada. E aí minha mãe me ensinava, eu adolescente, a essa brincadeira, né, de que boca fechada não entra mosca. E aí, prosseguindo, José vai ser enviado para o Egito de uma forma triste. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu ouvi um barulho. É eu, professor. Tá um pouco de Diz. barulho aqui. Eu vivo isso no meio da minha família, referente a, como que eu posso dizer, é, preferência. Preferência. E isso veio por culpa da minha mãe.
porque minha irmã, ela tem 34 anos, eu tenho 39, tem meu irmão que tem 42. Aí meu irmão sempre foi independente, viveu a vida dele. Eu também fui embora de casa com 14 anos, fui independente. Porém, minha irmã ficou mais às custas da minha mãe. As crianças dela, quem cuida é minha mãe. Então, a minha mãe, ela sempre falou mal da minha irmã, sempre colocando assim: ah, tem que ser igual a sua irmã, que a sua irmã hoje está no campo, sua irmã hoje isso, sua irmã. Então, ela fica colocando, tipo, minha irmã contra mim. Eu sinto isso, entendeu? Então, eu sinto que ela tem uma preferência maior por nós, que tomou um rumo diferente do que minha irmã. Que a minha irmã hoje ela é extravasada, ela é loucona, mas é minha paixão, minha irmã. Porém, eu sinto que existe uma barreira entre eu e ela por causa da minha mãe. E muitas vezes ela deve ter sido essa loucona exatamente como uma revolta contra essas comparações. Isso, eu sinto que é isso. Eu sinto e eu tento sentar, conversar com ela, mas é como se existisse uma barreira que não deixasse a gente se encontrar. Eu Tem que sei se qual é essa barreira e eu vou lhe dizer, aproveitando logo aqui, não é sessão terapêutica não, mas eu vou lhe dizer, essa barreira é sua mãe. Então, a primeira coisa que tem que fazer é mostrar esse texto para sua mãe, estudá-lo com ela de uma forma muito simples para que ela entenda, tá? E fazer com que ela se reconcilie com sua irmã. Sua mãe precisa pedir perdão para sua irmã, E hoje minha mãe é sabe? cheia de enfermidade por causa disso. Cheia, Mas é cheia. óbvio, é óbvio. Uma pessoa que é infeliz, naturalmente, ela vai ter maior nível de doenças. O sistema imunológico vai ser mais frágil. Sua mãe precisa se libertar dessas coisas, sabe? Eu converso com ela, porém, ela é aquela que você começa a entrar no assunto, ela sabe que vai doer nela, ela vai lá e foge do assunto. É, aí, infelizmente, não tem caminho, né? Ou ela entende ou ela vai morrer assim. Infelizmente. Mas vamos lá. Olha aqui que de novo, no verso 14, Jacó vai dizer a ele, ó, vai lá, vê como tá teus irmãos e me traz resposta. Mais uma vez o pai colocando os irmãos contra ele. José vai ser enviado. Só que Jacó sabia do risco, mesmo assim envia. Por quê? Porque ele era menor. Lembre, ele era o menor. Até ali chegar o Benjamim, ele era o menor. Então ele era o segundo menor. Então é complicado. José foi enviado, assim como os apóstolos foram, como Yeshua veio enviado, sabe? E aí diz que ele encontra um homem, olha que interessante. Ele encontra e achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, perguntou-lhe o homem, dizendo: Que procuras, meus irmãos? Segundo a tradição judaica, que não é um homem, foi um anjo, tá? Foram-se daqui, e aí ele vai dizendo onde está, e aí ele os achou em Dotã, exatamente onde o homem tinha dito. E aí o que que acontece? Deus, no caso de José, não livra José do sofrimento, mas Deus nos conduz através do sofrimento. Porque tem um problema que as pessoas precisam lembrar: o sofrimento faz parte da alma humana. É por isso que tem muito consultório lotado e farmácias entupidas de pessoas comprando diazepam, lorazepam, clonazepam, Rivotril e um monte de outras coisas, porque não querem mais as emoções. Gente, as emoções fazem parte da psique humana. A nossa fisiologia precisa das emoções. Fugir das emoções é tolice. Agora precisamos aprender a lidar com elas. Não adianta prender o choro na hora que precisa chorar, tem que chorar. Não adianta prender a euforia da alegria na hora que precisa estar eufórico. Mas eu posso saber lidar com isso em muitos momentos da minha vida. Às vezes eu estou num ambiente em que alguém me insulta e eu não vou revidar. Por quê? Porque preste atenção. Eu vou usar um exemplo aqui, pegar um frasco aqui.
Aqui tem comprimidos. Podem ser bons ou envenenados. Vamos supor que são envenenados. Esses comprimidos estão me fazendo mal? Então, estão aqui, estão me fazendo mal? Não. Ele só vai me fazer mal se eu abrir aqui, pegar o comprimido e ingerir. A mesma coisa acontece com o que o outro fala. Enquanto o veneno está dentro do outro, não pode me causar dano. Na hora que eu vou lá e deixo, eu coloco para dentro de mim, ou seja, eu recebo aquelas palavras que o outro falou, aí sim, agora eu me enveneno. Porque a lógica socrática vai mostrar o seguinte: olha só, e a dialética também, aristotélica. Veja só, se o que o outro falou é verdade, não tem por que me ofender. Alex, você é feio. Se fosse verdade, não me ofenderia porque é verdade. Mas ele falou que eu sou feio e é mentira. Então, se é mentira, como pode me ofender? Perdão, você estava muito. Eu não posso perder a minha paz por qualquer coisa, sabe? Eu não posso. E engraçado que no meio dessas questões de perder a paz entra uma coisa muito interessante que é os sonhos. Muitas vezes nossos sonhos vêm e nós achamos que o cumprimento é imediato, que o cumprimento é daqui a pouco, ou é da nossa forma. E o mais irônico disso tudo é que o cumprimento dos sonhos de José vai sendo feito através dos próprios irmãos. Olha que engraçado. Mas não do jeito que José sonhou, mas do jeito que Deus foi conduzindo. Mesmo com as falhas de José, Deus o vai conduzindo, né? E é muito similar à história de Jesus, porque os líderes, como seus irmãos, planejam matá-lo, né? Ele vai preso, Jesus foi preso, né? Só que da prisão, Jesus vai ao trono, passando pela cruz. José não passa pela cruz em si, mas ele passa por uma situação de cruz, que é ali na hora que ele está diante do faraó, ali era um momento de vida ou morte. E ali ele vai e assenta ao trono como braço direito de faraó. Abaixo de faraó era José, ninguém mais. E aí, não vai dar da gente entrar no capítulo 38, mas eu vou aproveitar esses minutos do 37, vai acontecer algo muito interessante. Verso 24. Tomaram-no e lançaram-no na cova. Não é cova, no original essa palavra está errada, tá? No original aqui é poço, tá? Porém, o poço estava vazio, não havia água nele. E isso é fundamental para nós. Por quê? O poço tem um significado muito grande para nós. Porque, segundo a cultura local, quando os poços estão vazios de água, eles são ocupados por serpentes e escorpiões que fogem do calor. Então, José vai cumprir em si aquela profecia de Jesus que ele lança para nós, que nos daria autoridade para pisar serpentes e escorpiões, tá? E esse simbolismo do poço vazio, o que é um poço? É um lugar de morte. Se você não sabe, antigamente as pessoas que eram prisioneiras eram lançadas em poços secos
para morrerem ali. É um lugar também de silêncio, sabe? Muitas vezes você está no poço, às vezes você está num lugar de morte que você acha que você vai morrer, que te jogaram e te esqueceram ali, sabe? É um lugar de silêncio. Ninguém, absolutamente ninguém vai falar com você. Você se sente isolado do mundo, ninguém te liga, ninguém manda uma mensagem para você, ninguém manda nada, nem um zapzinho, nem um convite para aniversário de boneca. É um lugar, terceiro ponto, de abandono total. Você está totalmente abandonado. Ninguém quer saber de você. Você não se encontra em nada, porque todo mundo que tem um chamado de Deus vai, de um jeito ou de outro, passar pela cisterna, passar pelo poço. Sabe aquela história? Ah, eu cheguei no fundo do poço. Nós precisamos passar pelo fundo do poço. Todos nós. Engraçado que José foi vendido por 20 moedas, Jesus por 30, né? Eles foram traídos pelas pessoas mais próximas. Isso acontece conosco. Muitas das pessoas nos vendem nem por moeda, por coisas pequenas. Às vezes, amigos nos vendem, parentes nos vendem por um cargo, por um relacionamento, por uma outra amizade. Trocam a nossa amizade e proximidade por outras coisas e nos entregam ali ao nosso algoz. É muito triste, né? Como essas coisas acontecem na nossa vida. Como muitas vezes somos trocados pelas pessoas. Sabe? Existem pessoas que elas já sofreram tanto na vida que quando elas são amadas por alguém, elas não conseguem receber esse amor. É como aqueles cãezinhos que a gente vê sendo resgatados, né, pelo pessoal aí da Guarda Civil e tal. Você vê que ele está ali amedrontado, e se ele tentar pegar, o cachorro late, quer morder, quer rasgar. Por quê? Porque a pessoa foi tão ferida, ela não entendeu o processo da dor na vida dela, que ela entende que todo mundo agora só quer feri-la. Não. De antemão, eu já quero aqui declarar na sua vida, não estou dizendo que é Deus, não, estou falando de mim. A minha esperança é que vai chegar alguém na sua vida para trazer paz, amor, segurança, tranquilidade para você, para sua família. Você que é divorciado, divorciada, viúvo, viúva, Deus tem planos maiores para nós. Deus não nos abandonou, não. Às vezes vivemos momentos de dor, mas eu continuo acreditando. Vamos sair das situações melhores e maiores do que entramos. É só olhar para José. José foi vendido, foi colocado numa casa como servo de Potifar. Depois foi o primeiro homem na história acusado de estupro, sendo inocente. Ó, esse problema já é antigo, de acusação falsa. Ó. Foi acusado injustamente, falsamente de abuso, foi preso. Na prisão, interpretou o sonho dos amigos que o abandonaram, que esqueceram dele. Um morreu, mas o outro, que foi até Faraó, disse: Olha, quando eu chegar lá, quando estiver diante de Faraó, eu vou falar de você. E não falou. Às vezes a gente espera isso, sabe? Às vezes nós temos amigos que a gente está ali junto e ele cresce na empresa ou entra numa empresa melhor e diz assim: Não, cara, tu me ajudou tanto. Quando eu chegar lá, eu vou conseguir uma vaga para você. E ele simplesmente esquece de você. Esquece. Mas tem alguém que nunca esquece de nós, o Altíssimo, o Eterno, Hashem. Ele nunca esquece de nós. E aí o que é que ele fez? No momento oportuno,
Deus incomodou o Faraó com um sonho que ele não conseguia interpretar, nenhum sábio. E aí aquele homem lembrou-se, através do Espírito do Altíssimo, de José. E aí o arrumaram, cuidaram dele e o trouxeram. Calma, sua hora vai chegar. Não ache que você está abandonado, porque quem tem Deus nunca está abandonado. Os homens podem até esquecer de você, fingir que esqueceram, né? Não estão nem aí para você, sabem de você, mas muitas vezes a sua presença incomoda, os seus dons incomodam, né? Para que eu vou ter uma pessoa que fala melhor inglês do que eu, se eu estou numa vaga que precisa do inglês e o meu inglês é mais ou menos? Se eu falar de José, José arrebenta no inglês, se eu falar dele aqui, é capaz dele ter o meu emprego. Então, muitas vezes as pessoas têm medo de perder. E aí, por causa disso, elas até deixam você meio esquecido. Mas Deus não se esquece. E quando Deus começar a mover as águas, não tem quem faça isso parar. Mas eu quero terminar hoje trazendo essa última reflexão para você. O sofrimento, a dor, o poço não é um castigo, não. É um treinamento para o governo, sabe? Quando Deus quer fazer algo com você, ele precisa te treinar. E eu, ao longo desses meus 30 anos de evangelho, eu posso garantir a vocês, 50 anos de vida eu vou fazer, posso garantir a vocês, meus amados, que quando Deus escolhe você para governo, você vai passar sofrimentos, mas você vai governar, sabe? E o dom de governo não é para qualquer pessoa. Tem que ter resiliência, tem que ter casca grossa, tem que ter equilíbrio emocional, tem que ter sabedoria vinda do alto, inteligência daqui de baixo, da terra, né? Do nosso meio. E eu posso te dizer que governo é uma das melhores coisas e fundamentais para a nossa vida. Quem quer ter família tem que entender de governo. Está lá, 1 Timóteo capítulo 3. Aquele que almeja episcopado, excelente obra tem ao coração. Seja antes marido de uma só mulher, não dá novinho, que cuide dos seus filhos, que crie seus filhos na disciplina do Senhor e que governe a sua própria casa. É preciso governo. Governo não é ditadura, tá? Deixa eu explicar isso. Governo não é tiranismo. Governo é liderança em amor, é saber conduzir a família, é saber levar a família, evitando aqueles três erros do início. Lembra que eu ensinei? Que você, como líder, como aquele que governa a família, não pode colocar sua família em nenhum desses três riscos. Depois você volta aí e assiste. Eu esqueci até de botar a transmissão pelo YouTube hoje. Depois eu vou botar lá no YouTube para vocês assistirem. Ou então entra na plataforma aí no grupo do WhatsApp, clica lá na plataforma e assiste depois. Então, você precisa saber governar a sua casa. E tem muita casa sendo destruída, muita esposa infeliz, muito filho infeliz, porque não tem um homem que lidere, que governe a sua casa com amor, com sabedoria, com constância, com equilíbrio e principalmente com a submissão à palavra do Eterno, do Altíssimo. Então, que o Eterno possa te abençoar nesse dia, que esse estudo de hoje possa acrescentar alguma coisa na sua vida. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou abrindo aqui agora exatamente para isso. Alguém quer perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Não? Ninguém? Então, maravilha. Que Deus nos abençoe, nos dê aí uma semana abençoada e nos vemos aí durante a semana. Eu vou ver um novo dia para a gente estar se encontrando, já que domingo de manhã é difícil para as pessoas estarem. Vou ver se eu consigo um horário à noite, alguma coisa assim, para a gente estar se encontrando. Ok, pessoal? Deus abençoe. Shalom Aleichem. Que a paz da eterna esteja com vocês. Um abraço
e tchau, tchau.